Vamos falar hoje sobre a justiça. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos falar sobre a justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5:6. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João 2:29. E ele fará sobressair a tua justiça como o sol, como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Salmo 37:6. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Mateus 6:1. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30. O que quer dizer justiça em cada uma dessas passagens? A palavra justiça aparece muitas vezes na Bíblia. E às vezes com diferentes sentidos. A definição secular diz assim: justiça é a qualidade do que é direito, princípio moral em nome do qual o direito deve ser respeitado. Respeito à igualdade dos cidadãos. Aristóteles, para ele o termo justiça denotava ao mesmo tempo legalidade e igualdade. Portanto, justo é tanto aquele que cumpre a lei quanto aquele que realiza a igualdade entre as pessoas. Na Bíblia, nós vamos ver alguns sentidos da palavra justiça. Por exemplo, justiça é dar a cada um o que lhe é de direito. Tem o sentido de retribuição, de recompensa ou castigo. Se fez o bem, você será recompensado. Se fez o mal, será castigado. Deus é o justo juiz. E ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Justiça é retribuir a cada um conforme as suas obras. Às vezes na Bíblia a palavra justiça tem esse sentido de juízo. Mas às vezes ela tem o conceito do que é certo e do que é errado. Retidão. Santidade. Hoje o conceito do certo e errado está tão confuso, não é? Na sociedade pós-moderna, tudo é relativo. O que é certo? O que é errado? E nós estamos vivendo dentro dessa... Será que a passagem de Romanos 14... defende essa relatividade quando diz que você tem que ter
na sua mente a convicção, e às vezes as pessoas acham que ali está dizendo que se você acha que é pecado, então é. Se você não acha, então não é. E tudo se torna relativo. Já adianto para vocês que não é isso. Mas de qualquer forma existe esse sentido da palavra justiça. Quando ele diz bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, ele não está dizendo aqueles que estão pedindo por vingança. Ele está dizendo, bem-aventurados, felizes são aqueles que gostam e querem e anseiam pelas coisas certas, pela retidão e pela santidade. Mas também existe um outro conceito na Bíblia, que a justiça é o cumprimento da lei. Ou melhor dizendo, é o cumprimento de toda a lei. Porque Tiago diz que se você obedece, está lá, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ser justo é cumprir a lei, é obedecer os mandamentos. Mas no Novo Testamento, é obedecer todos os mandamentos, toda a lei. E portanto, ser justo nesse conceito de justiça é impossível para o ser humano. Em Romanos 3,10 diz, não há justo, nem um sequer. Olha ao seu redor aí, veja o rosto dos seus irmãos. E diga para ele assim, você é um injusto. Aproveita, se você tiver um pouco de raiva dele, você é um injusto. Mulheres, falem para os seus maridos. Tem mulher vibrando aí. Agora você já sabe uma nova forma. Em vez de você chamar daquela palavrona, aquele palavrão, você fala, você é um injusto. A Bíblia diz, não há justo. Nesse sentido, alguém que cumpra toda a lei, que obedeça tudo, não existe um sequer. Diz Romanos 3,10, Paulo. A justiça, portanto, nesse sentido, ela é impossível. Mas aí você diz, mas então por que a lei? Pode mudar. A lei existe para trazer a consciência de pecado. A lei existe exatamente para mostrar para cada um de nós que nós somos injustos, de que nós não conseguimos cumprir toda a lei. Se não houvesse a lei, nós não seríamos culpados, não poderíamos ser considerados culpados de nada. Se não houvesse uma lei que diz que no vermelho você tem que parar e no verde você pode passar, se você passasse numa luz vermelha, ninguém podia te multar. A lei veio para nos trazer a consciência de pecado. E isso que diz Romanos 3,20, que está ali, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Se você está nesse caminho, você está enganado. E aí eu tenho que falar sobre o legalismo. O que é o legalismo? Legalismo é muito prejudicial. E existe uma tendência humana de cada um de nós de sermos legalistas. Olha ali
uma relação de coisas que o legalismo traz. Primeiro, ele leva a lei ao pé da letra. Não entende o sentido, nem o propósito, ou a razão da lei. Ele exagera e inventa regras de homens, coisas que não são realmente mandamentos de Deus e que o homem foi inventando. Como é que apareceu o legalismo? É interessante a gente perceber. O judeu, ele havia voltado, o povo judeu está voltando do exílio na Babilônia, e eles entendem, através dos profetas, que esse exílio eles sofreram como castigo de não cumprirem a lei, de não obedecerem a Deus. Então agora eles começam a ter um cuidado especial em obedecer a lei. E aí os escribas começam a fazer reuniões e estudarem a lei. Sabe que o evangelho é simples. Ele começa a ficar complicado quando os homens começam a estudá-lo. E os escribas então começam a analisar a lei. A lei diz para guardar o sábado. Vamos guardar o sábado. Mas o que é guardar o sábado? Guardar o sábado é não trabalhar. Mas o que é trabalhar? Trabalhar é você, por exemplo, carregar essas cadeiras. Mas quantas cadeiras? Carregar 20 cadeiras é trabalhar, mas carregar uma cadeira é trabalhar? Sim, é trabalhar, mas qual o peso desta cadeira? E assim nasceu o legalismo. O que é guardar o sábado? É só dar tantos passos. É não carregar tanto peso. E aí a coisa foi ficando complicada. Nem carregar o seu filho no colo você não podia no sábado. Agora, isso é mandamento de Deus? Ou é invenção de homens? Exagera e inventa regras de homens. Supervaloriza o que é secundário. Aquilo que não é absoluto. Aquilo que não é verdadeiramente mandamento. Traz orgulho espiritual e sentimento de superioridade. Olha como eu sou espiritual. Eu só ando tantos passos no sábado. Quantos passos você anda? Eu ando 20. Eu ando 19. Sou mais espiritual do que você. E aquele lá anda 25. Nossa, que pecador. Legalismo. Condena quem não segue as regras suas próprias e os exclui. Exige que se pense da mesma maneira. É hipócrita, porque é superficial, é de aparência. E por isso Jesus chamava os fariseus de hipócritas, de sepulcros caiados. Então cuidado com o legalismo. Porque muita coisa na Bíblia tem interpretação. E isso tem lá, está bem na nossa passagem de Romanos 14. Existem absolutos? Existem. Não matarás. É uma lei. Não cabe interpretação. Se eu enfiar uma faca na barriga do Bilão e ele morrer, não tem que interpretar. Eu matei. Se eu der um tiro na cabeça e matei, matei. Agora, guardar o sábado, você viu que cabe interpretação. E por aí vai. Existem até leis que são passíveis da interpretação humana. E é por isso que Jesus, na passagem que meu pai
citou ontem em Marcos 7, de 1 a 23, eu até queria que você abrisse lá Marcos 7, o que está acontecendo aqui em Marcos 7? Diz assim, ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa tradição. Pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. O que está acontecendo aqui? Esse corbã que ele fala, era uma tradição dos judeus. Uma dessas interpretações que eles, ao longo do tempo, inventaram, e era um costume assim. Você tinha a obrigação, uma das coisas para honrar pai e mãe, era cuidar do pai e da mãe quando eles fossem velhos. Inclusive financeiramente. Mas você acha que o judeu não ia dar um jeitinho? Aí inventaram esse tal do corbã. Esse corbã era assim, eles anunciavam que dariam uma grande oferta no templo, que se chamava esse corbã. E dando essa oferta, eles ficavam dispensados de cuidar do pai e da mãe. E aqui Jesus está falando, olha, Moisés diz, honra pai e mãe, isso é um mandamento. E vocês, com uma tradição que vocês inventaram, seus hipócritas, vocês dão um jeito de não cumprir aquilo que Moisés disse. E diz até que alguns deles anunciavam que iam dar essa oferta e nunca davam essa oferta. Devia ser judeu brasileiro político. E aí, esse é o contexto de que Jesus diz assim, no versículo 18 e 19, assim também vós não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. Jesus falava as coisas na lata, né? Ó, você não está vendo que não é o que entra, aquilo que você come, não vai para o coração, entra e depois sai para o lugar escuso. Entra bonitinho, cheiroso e sai feio e fedido. E assim, olha o comentário de Marcos. Considerou ele puros todos os alimentos. E dizia, agora já é no 20 ao 23.
O que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Portanto, a justiça baseada no cumprimento de toda a lei é impossível ao homem, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Diz Romanos 3:23. E um tal de Handley Moule disse uma frase assim: a prostituta e o assassino estão destituídos da glória de Deus, mas você também está. Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no cume da montanha. No entanto, tem tanta capacidade quanto eles de tocar as estrelas. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Justiça baseada no cumprimento de toda a lei, impossível ao homem. Mas para falarmos da verdadeira justiça, dessa que está ali no capítulo 14, temos que falar sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? O que é a justiça de Deus? Quem sabe? O que é a justiça de Deus? Os líderes não valem que eles já sabem, já falei. É a pergunta mais fácil da manhã. O que é? Bom, se eu perguntar de outra forma, vocês vão saber. Quem é a justiça de Deus? Pode pôr lá. Jesus Cristo. Romanos 3, 21 e 22, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. A justiça de Deus é Cristo Jesus. Não é você fazer isso ou deixar de fazer aquilo. A justiça de Deus é Cristo Jesus. A justiça de Deus é chamada de justificação. Pode pôr lá. Justificação. A justiça de Deus, diz John Stott, é identificada com a justificação. E a passagem ali de Romanos 3, 24 e 25, diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Justiça de Deus. Justificação é um termo legal ou jurídico extraído da linguagem forense. O contrário de justificação é condenação. Os dois são pronunciamentos de um juiz. Dentro do contexto cristão, eles são os vereditos escatológicos que Deus, como juiz, poderá anunciar no dia do juízo. Ou seja, lá naquele dia, Deus irá dizer: você está justificado, você está condenado. Portanto, quando Deus justifica os pecadores hoje, está antecipando o seu próprio julgamento final, trazendo até o presente o que de fato faz parte dos últimos dias.
A justiça de Deus, diz John Stott, é uma combinação de 3 elementos: o caráter justo de Deus, a sua iniciativa salvadora e a sua dádiva, a sua graça, que consiste em conferir ao pecador a condição de justo perante Ele. Trata-se de sua justificação justa do injusto. A maneira justa como Ele justifica o injusto. Justificação. E aqui nós temos que colocar 2 características ou virtudes de Deus. Deus é amor. E não é possível que falemos de Deus apenas em termos de justiça, porque Deus é amor, faz parte de Deus. Deus nos ama. Mas Deus também é justiça. Deus é justo. Então Deus, diante do pecado do homem, diante do fato de que ninguém é justo, ninguém cumpre as leis, ninguém faz o bem, nenhum sequer, como diz Romanos, Deus fica numa encruzilhada. Eu amo essa gente, mas eu sou justo e devo condená-los. Porque eu já sentenciei um dia: aquele que comer do fruto, aquele que pecar, morrerá. Então estão condenados. O que faço? Eu os amo e os perdoo simplesmente? Ou eu os condeno? Como resolver essa questão? E Deus, na sua infinita sabedoria, acha a solução. E a solução é Jesus Cristo. Eu mesmo vou sofrer a condenação. Assim eu os amo e continuo sendo justo. Eu pago o preço. Jesus Cristo vem e Ele demonstra tanto o amor quanto a justiça de Deus. Se Deus simplesmente nos perdoasse, Ele não seria justo. E se Ele simplesmente nos condenasse, Ele não nos amaria, não demonstraria o seu amor. Então Cristo veio e morreu para pagar pelo nosso pecado. E assim, Deus agora, com sua justiça e no seu imenso amor, nos considera justos. E isso é a justiça de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua justiça. Deus bolou uma maneira de nos salvar e de satisfazer seu coração de amor e ao mesmo tempo de preservar a sua justiça. A salvação que Deus nos preparou em seu Filho foi a solução. Ele é capaz de nos salvar de nossos pecados e demonstrar o seu amor. E é capaz de fazê-lo da maneira mais justa. Por ser justo, Ele mesmo teve que julgar o pecado. E porque Ele é amor, Ele teve de suportar o pecado do homem em seu lugar. A justiça de Deus, portanto, é Jesus Cristo. A perfeita justiça de Deus é Jesus Cristo. E só nele nós podemos ser justificados e ninguém mais. Porque não há um justo sequer.
Por isso a Bíblia diz que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, apenas Jesus Cristo. Porque Ele sim viveu sem pecado, Ele cumpriu toda a justiça, toda a lei, e pagou, portanto, o preço da condenação por cada um de nós, para demonstrar o amor de Deus. E a nós, só nos cabe crer e recebê-lo em nosso coração. É a graça de Deus. Que Deus maravilhoso. Nós precisamos ter isso em mente, irmãos, para não nos orgulharmos, para não sermos arrogantes, orgulhosos de nossa espiritualidade. Nós nada fazemos e nada podemos fazer para merecer aquilo que Deus fez por nós. Essa é a justiça de Deus. É importante que saibamos e que tenhamos consciência da justiça de Deus na nossa vida, para que possamos continuar e entender a justiça que fala ali no capítulo 14 de Romanos. O reino de Deus é justiça. Agora tem uma coisa, irmãos: ser justificados não quer dizer ser justo. Você é justificado, mas você é injusto. Eu também. Pode continuar chamando o irmão de injusto. Na verdade, não pode, não. Somos justificados, mas não nos tornamos justos. Como resultado de sermos justificados, passamos a querer praticar a justiça. Passamos a querer agradar a Deus. Passamos a querer fazer a sua vontade. Já vimos que ninguém é justo. No entanto, depois de sermos justificados, depois de conhecermos a justiça de Deus, então temos que nos tornar justos. E isto é o que a gente chama de santificação. É o desenvolvimento da nossa salvação. É o nosso alvo e a nossa caminhada de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, semelhantes a Ele. E Efésios 4:13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o alvo daquele que conheceu a justiça de Deus. Se você já conheceu a justiça de Deus, se você já conheceu a Cristo na sua vida, se você entende que você nada pode fazer para não ser condenado, e que você é justificado pela fé, pela graça, pelo amor de Deus, e por Cristo Jesus, agora você nasceu de novo, você se batizou, obedecendo a Cristo, agora você vai passar a querer fazer a sua vontade. E isso é sede. Bem-aventurados que têm sede, fome e sede de justiça. Quero agradar a Deus. Quero ser como Cristo. E passa a travar essa luta. A luta que Paulo tinha. Que Paulo dizia e reclamava e dizia: bem que eu quero, eu não consigo. Mas eu quero. E o mal que eu não quero, eu faço, mas eu não quero. Essa é a diferença. Você não é um bom cristão porque você obedece toda a lei. Você é um bom cristão porque você quer, com todas as suas forças, agradar a Deus.
E se você come ou deixa de comer alguma coisa, se você guarda ou não guarda um dia, é para agradar a Deus. E não para se mostrar para o irmão, não para querer ser o bom, o espiritual, o mais importante. O judeu, ele tinha isso, ele tinha esse orgulho espiritual, porque ele era o povo que tinha a lei, e o resto eram os pagãos. Eles eram aquele que tinham a lei. Mas o porquê foi dada a lei, nós já vimos. Para trazer a consciência de pecado. O povo judeu devia ser o povo que mais humilde do mundo, porque eles tinham a lei e podiam ver que eles eram pecadores. Mas não, a lei foi motivo de orgulho, de desprezo para com os outros povos. Que isso não aconteça com você nem comigo. Então o significado de justiça aqui na nossa passagem. O reino de Deus não é comida, nem bebida. É fazer as coisas certas para agradar a Deus. É querer, lutar e ansiar por fazer a vontade de Deus. Não é obedecer às regras por obedecer. É virtude, é integridade, é o cumprimento dos deveres para com Deus e para com o próximo. É não se apegar ao legalismo, às coisas secundárias, passíveis de interpretação, mas apegar-se ao desejo de fazer a vontade de Deus. Significa que devemos ser conhecidos como homens e mulheres íntegros, e não como aqueles que têm a atenção voltada para cerimoniais, para regras, para religiosidade, para formas externas e superficiais. É buscarmos a santidade, e santidade não é legalismo. Santidade é um espírito voltado para o Senhor e o desejo de fazer a vontade de Deus. E quando percebe que errou, voltar para Ele, se arrepender, confessar e voltar a lutar para fazer a vontade de Deus. Isso é santidade. Eu sempre aprendi nos estudos lá de vencedores e no discipulado que a gente faz, que a pessoa mais limpa não é a pessoa que menos se suja. A pessoa mais limpa é a que mais se lava. Qual é a hora do dia que você está mais limpo? Depois do banho. Não adianta você falar assim, eu vou ficar uma semana sem sair de casa, sem suar, sem fazer nada para eu ficar limpo. Não vai ficar. Mais limpo é aquele que mais se lava. Se você caiu, confesse a Deus, vá até Ele. E Ele é justo e fiel para vos purificar de toda injustiça. Isso é santidade. Santidade não é querer ser mais espiritual e julgar o outro, e desprezar o outro e condenar o outro, porque nenhum de nós somos juízes. Juiz é um só, Deus. Só Ele pode julgar e justificar ou condenar o pecador. Quem é você? Quem sou eu para fazer isso? Se você não faz, não faça para Deus. Se você faz, faça para Deus. É você e Ele. O que Ele diz para você fazer para o outro é não julgá-lo, no sentido de condená-lo, é não desprezá-lo, é não escandalizá-lo, é não provocar ele a pecar, é amá-lo. Justiça no reino de Deus
é aquilo que Romanos 6,13 diz. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Entrega total a Deus. Isso é ser justo. Oferecer-se a Deus e oferecer os membros do seu corpo como instrumentos de justiça. É vida prática. Quando eu perdoo alguém que me ofendeu, eu estou praticando a justiça. Quando eu ajudo alguém necessitado, eu estou praticando a justiça. Quando eu prego a palavra para alguém que está perdido, eu estou praticando a justiça. Quando faço qualquer coisa para obedecer a Deus e agradá-la, eu estou praticando a justiça. Claro que viver assim é uma vida vivida no Espírito. Por isso, no Espírito Santo. Ninguém consegue viver uma vida que agrade a Deus sem a ação do Espírito Santo na sua vida. Se você se inclina para as coisas da carne, você pratica a injustiça. Se você se inclina para as coisas do Espírito, você faz a vontade de Deus. Conclusão. Eu vou acabar antes do tempo, hein? Conclusão. Justiça de Deus, que é Jesus, mais justiça do homem, que é entrega total, viver para Deus, resulta em paz e alegria. E eu não vou entrar nisso porque é o próximo capítulo. Não perca. Bilão vai falar sobre a paz e meu pai vai falar sobre a alegria. Justiça de Deus. Tem que ter a justiça de Deus. Sem ela, não existe justiça. Mas justiça do homem, que é viver para ele, igual a paz e alegria. Porque ele diz na nossa passagem, de Romanos 14, no versículo... estou em Coríntios. No versículo 18, Romanos 14, 18. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Vamos viver na justiça? Primeiro a justiça de Deus na sua vida, sua graça, seu amor, a justificação. E depois entrega total. Amém? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.